Temos procurado pregar sobre algumas das questões centrais da nossa teologia, a nossa teologia cristã. Procuramos tratar um pouquinho da teologia sobre Deus Criador, sobre a teologia sobre Jesus. Temos que tratar ainda sobre o Espírito Santo. No culto anterior, das 9 horas desse dia, nós falamos sobre o Deus que nos busca, a partir do texto de Oséias, capítulo 11. Entre as coisas que nós afirmamos, menciona, porque alguém comentou comigo, eu disse que Deus não odeia, Deus não mata, Deus não se ira. Obviamente, à porta eu recebi um suave, respeitoso, fraterno questionamento, mas mostrando que, como eu tenho dito em outros momentos, embora o povo de Israel sempre se afastasse de Deus, seguindo os seus próprios desejos, como está em Oséias 11, que faz um resumão da questão, Deus nunca o abandonou. E o que ele fez por amor. Não, como o pastor Seni já lembrou aqui na sua oração, pelos méritos do povo de Israel. Agora eu quero tratar de um outro tema que recebe um nome um pouquinho complicado, porque vem do grego. Eu quero tratar um pouquinho da soteriologia. Em outras palavras, o ensino bíblico sobre a salvação. Os irmãos sabem da minha fixação, eu posso até usar a palavra assim, pela conexão entre as gerações e os mundos. De que modo nós podemos nos comunicar uns com os outros e nos fazermos entender. Essa semana, muito interessantemente, saiu uma reportagem num periódico em que ele falava das palavras que nós não usamos mais. E o título era Palavras da época dos nossos avós. E o problema é que eu estou incluído no grupo dos avós, porque todas essas palavras aqui eu conheço e já usei. Mas esse pessoal que chegou aqui agora para a igreja não sabe, por exemplo, o que é sacripanta, chumbrega, sirigaita, pachorra, fusarca, supimpa. Tem uma irmã da igreja que gosta dessa palavra. Tudo bem, irmã? Está supimpa, mandei para ela. Bidu. Acho que esse bidu, alguns já sabem, né? Radiola, gorar, lorota, cacareco, 20 palavras que, se nós queremos nos comunicar com essa rapaziada, não podemos usar. Eles têm um vocabulário muito pobre. Se eles usarem as deles para conosco, vão dizer, esse pessoal mais velho tem um vocabulário muito pobre. As palavras mudam. Mas será que os conceitos também mudam? Essa é a grande questão. Será que os conceitos centrais da fé cristã não têm mais significado? Penso que algumas palavras, talvez, nós não necessitemos de usar, porque elas envelheceram. Mas o que está por trás delas, isso não envelhece. Ao longo do culto, vocês viram que apareceu uma palavra solta aí, singularidade. Todo mundo sabe que singular é aquilo que é único, só tem um. Por exemplo, cada um de nós é singular. Ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você. Somos todos singulares nesse sentido, somos únicos nesse sentido, somos exclusivos, não tem ninguém igual a nós.
o que deve ser muito bom, na verdade. E Jesus, ele é singular. Singular, soteriologicamente falando. Soteriologicamente vem de soteriológica, soteriológico vem de soter, a palavra grega para salvador. Jesus é o singular salvador. Ele é o único salvador. Ou existem vários caminhos, como se diz no ditado popular, que levam a Deus. Ou só há um caminho que leva a Deus. Esta é uma questão teológica muito forte. Por que digo isso? Porque mesmo entre cristãos, alguns acham que Jesus é um Salvador, não o Salvador. É muito forte nas crenças, tanto religiosas quanto seculares, a ideia de que se houver salvação, ela se dá pela prática de boas atitudes, de boas ações, de boas obras. As pessoas boas, portanto, se é que existe salvação, as pessoas boas serão salvas. Esse pensamento vai se tornando hegemônico, vale dizer, predominante. Se eu fizesse um trocadilho, diria singular. Como se fosse o único pensamento. Então nós cristãos vamos nos recuando, nos atendo aos nossos guetos religiosos e usamos salvação, Salvador, mas lá fora não, porque as pessoas não aceitam essa ideia. Penso até que nós somos muito, quando dizemos isso, Jesus a única esperança, Jesus o único caminho, Jesus o único que salva, que nós somos pretensiosos, colocando o cristianismo acima das outras religiões. Já contei aqui que há muitos anos, a convite de uma irmã professora aqui da igreja, eu fui conversar com alguns alunos do ensino médio, e estavam lá outras pessoas, tinha lá um padre, tinha lá um rabino, pessoas de diferentes confissões religiosas, não apenas cristãs. E um garoto, então, ali dos seus 14, 15 anos, disse: que direito têm vocês dizer que só o Jesus Cristo salva? Eu disse: o mesmo direito que os meus colegas aqui da bancada têm que dizer que só o Deus deles salva. Todos temos o direito. Porque se nós não tivermos o direito de dizer que o nosso Deus salva, colocando nesses termos, não há salvação e não há religião. Não há o que eu creio, não há o que eu penso, porque eu tenho que ter uma singularidade na minha fé, aquilo que eu penso. Mas isso, evidentemente, disse eu, não significa que eu vá desrespeitar as outras, que também têm o mesmo direito de dizer: olha, o caminho é este, venha para cá. E nós também temos o direito de dizer: venha para cá que o caminho é este. Só colocando nesses termos, portanto, quando falamos, portanto, de singularidade de Jesus, nós rejeitamos as outras, porque só Jesus é o Salvador. Mas não nos autoriza tal pensamento a desrespeitar, a tolerar, a destruir, a desmoralizar, a xingar, a mentir sobre as outras. São coisas que têm que ficar muito claras, até porque se Jesus é o nosso único, o nosso Salvador, Ele nos ensina a respeitar a todos, como Ele fez, e nós também devemos fazê-lo. Por essa razão eu decidi hoje trazer uma história que todos nós aqui conhecemos há muito tempo, talvez uma das primeiras histórias que nós aprendemos na nossa experiência cristã e de leitores da Bíblia, que está em Lucas 19, 1 a 10. Dei a essa mensagem o título de O Filho que nos encontra. Eu dei a primeira mensagem, o Deus que nos busca, das 9 horas, e agora o Filho que nos encontra, e vou ler então essa história. Lucas 19, 1 a 10. Jesus então entrou em Jericó. Quando atravessava a cidade, Zaqueu, que era inspetor-chefe da coletoria de impostos da região, desejou vê-lo. Ele não era bem aceito na cidade, porque cobrava impostos para o Império Romano. Como ele era baixinho demais para enxergar Jesus no meio da multidão que se formava,
Zaqueu correu na frente e subiu numa árvore comum naquela região para ver Jesus passar. Quando chegou perto dos galhos da figueira, onde o inspetor-chefe estava, Jesus olhou para ele e disse: Ô Zaqueu, desça logo daí, porque estou indo à sua casa para passar a noite lá. Zaqueu lançou-se rápido da árvore e conduziu Jesus até onde morava. Foi um escândalo. Como Jesus ousava ficar na casa de uma pessoa tão desprezível que traía seus próprios irmãos? Na hora do jantar, Zaqueu tomou a palavra e disse: Mestre, aqui estou, pronto para distribuir a metade de todos os meus bens entre os pobres. Se alguém provar que foi roubado por mim, eu devolverei o valor multiplicado por 4. Jesus então disse a Zaqueu, talvez no versículo mais soteriológico das falas de Jesus: hoje o evangelho da graça de Deus chegou à sua casa. Agora você é um filho do Deus eterno. Eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Eu o encontrei e você foi salvo. Jesus entrou em Jericó. Vou mostrar uma foto aí desse sicômoro ou figueira. Obviamente não é a figueira onde Zaqueu subiu. Até porque, embora alguns guias, quando você vai lá, digam isso, né? Mesmo porque a Jericó atual está a 10 metros acima da Jericó antiga. É comum, os irmãos sabem, que com o tempo as cidades vão sendo entulhadas de areia, terra, e o nível das ruas vai subindo. É aqui, na cidade do Rio de Janeiro, debaixo de nós aqui tem coisas aí que um dia vão descobrindo aos poucos. Isso é comum em todos os tempos. Imagine, isso nós temos 500 anos. Imagine, de descobertas, imagine Jericó, uma cidade, uma das mais antigas do mundo, que alguns estimam ter 10 mil anos de existência. Então, mais ou menos só uma representação. E eu quero dizer então que o mundo é Jericó. Vamos imaginar que o mundo seja Jericó e Jesus está chegando em Jericó. Diz o texto, logo no comecinho, que então Jesus entrou em Jericó. Quando atravessava a cidade, Zaqueu, que era o inspetor-chefe da coletoria de impostos da região, desejou vê-lo. O que é que Jesus disse sobre Jericó? Jesus disse que Jericó, cidade, está perdida. O que é estar perdido? Alguém aqui já se perdeu alguma vez? Ou quase se perdeu? É bom nem lembrar, não é? Porque você fica sem perspectiva nenhuma. O que vai ser da sua vida porque você está perdido? Eu quase me perdi uma vez. É muito interessante que a minha infância, nunca tinha usado isso, é povoada por uma experiência em que a minha irmã, lá em Colatina, Espírito Santo, se perdeu dos meus pais. Ela é apenas um ano mais nova do que eu, então eu só tenho lembranças disso de ouvir dizer. E o desespero dos meus pais. Mas foi algo curto e ela apareceu. Ela não é tão comportadinha como eu. Eu sempre fui comportadinho, como vocês bem sabem. Mas a minha mãe era agitadinha, ela era animada, ela, até hoje é muito animada. Uma irmã maravilhosa que eu tenho. Jesus entrou em Jericó. Ele disse: Jericó está perdido. Por isso que ele entrou em Jericó. O que é estar perdido? É não saber para onde vai. Jericó sabe para onde ia? O nosso mundo sabe para onde vai? Os nossos líderes, tanto nacionais como mundiais, ou do campo A ou do campo B, sabem para onde nós estamos indo? Não está perdido. Usamos isso comumente, o mundo está perdido. E Jesus disse no final dessa história, que o mundo está perdido, e eu vim para encontrar o mundo, para salvar os perdidos, porque todos estão perdidos. Esse é um ponto que temos que salientar, porque a nossa cultura é muito presunçosa, por causa dos avanços tecnológicos,
acha a nossa cultura que sabe tudo, que pode tudo. Mas é muito interessante, quanto mais nós nos desenvolvemos tecnologicamente, artisticamente, filosoficamente, cientificamente, igualmente perdidos nos encontramos. Porque Zaqueu era alguém que representava a classe dos opressores, usando os termos sociopolíticos. Ele cobrava imposto para o Império Romano, e o Império Romano cobrava impostos dos pobres, impostos de todos, e mantinha todos na miséria, na opressão. Isso é totalmente conhecido acerca do Império Romano. Zaqueu estava perdido, porque ele fazia uma coisa errada. Jericó estava perdido, porque não sabia para onde ia. Talvez Jericó ainda esperasse o Messias. Como hoje há pessoas que esperam o Messias, se é que creem no Messias. Nós não podemos ser otimistas em relação ao nosso mundo. Não podemos achar que desse mundo vem a salvação, porque nós sabemos que não vem. Jesus entra em Jericó. Jesus entra no nosso mundo. E com todas as letras, conquanto isso demanda de nós coragem, temos que dizer que o mundo está perdido. Mas eu quero, em segundo lugar, dizer que Jericó estava perdida. E em Jericó havia um que estava grandemente perdido. E o seu nome é Zaqueu. Mas o que acontece nessa história, quando Jesus entra em Jericó, diz o texto que ele atravessa Jericó, como Jesus atravessa hoje o mundo. Ele olha para Zaqueu. Em segundo lugar, ele convida a Zaqueu para ir na casa dele, Zaqueu. É uma história muito estranha. Você encontra alguém na rua e o cara diz assim: vou almoçar na sua casa. Eu não lhe convidei. Seria algo normal, algo comum. Jesus toma iniciativa, que ele olhou para Zaqueu, ele viu a necessidade de Zaqueu. E quando ele chega na casa de Zaqueu, ele diz: Zaqueu, você não está mais perdido. Você foi salvo. E aí nós vemos, muito importante esse aspecto, o que acontece na vida de Zaqueu. Zaqueu sabe que Jesus está na cidade. Obviamente, o boca a boca, que era o único meio de comunicação naquela época, dizendo: olha, aquele profeta, até diz que é Messias, lá da Galileia, ao norte, mais ou menos ali a uns 50 quilômetros, está aqui em Jericó. Aí Zaqueu estava no seu escritório, imaginemos assim, disse: eu ouço maravilhas desse homem. Eu quero conhecer pessoalmente esse homem. Mas Zaqueu tinha uma limitação, ele era muito baixo, estatura muito baixa. Então, no meio da multidão que se formou, era impossível que ele fosse notado, ou mesmo que ele visse a Jesus. Ele não tinha nenhuma perspectiva de ser notado, ele queria notar a Jesus. Então diz o texto que ele subiu numa árvore, um sicômoro ou figueira, semelhante a essa aí é uma espécie de representação, é muito antiga também, mas obviamente não é daquela época. Sobe ali. Eu confesso que quando eu fui ali, eu fiquei emocionado, embora sabendo que não é aquela dali, imaginando aquelas ruas largas de Jericó, ruas simples, e aquela árvore ali, há outras desse tamanho também, e Zaqueu sobe nessa árvore para ter uma visão melhor da realidade. E quando Jesus diz: Zaqueu, me leva para sua casa, Zaqueu leva. Zaqueu recebe Jesus em casa. Eu ficava, quando menino, muito intrigado, porque as versões antigas diziam assim: e Zaqueu desceu pressuroso da árvore. Isso é, desceu com pressa, desceu com o coração agitado. Aquilo me encantava na minha infância, até hoje me encanta. Ele desceu gostoso, ele desceu
desceu surpreso, ele desceu com um grande desejo de que aquela honra que lhe era dada de receber alguém na sua casa se realizasse. Mas Zaqueu tem a sua vida transformada. Porque, irmãos, irmãs, o Evangelho não pode ser uma moda. Não é e não pode ser uma fé à qual as pessoas façam a sua adesão pelas bênçãos que vão receber ou acham que vão receber. O Evangelho não é para ser aceito porque o vizinho aceitou. O Evangelho não é para ser aceito porque alguém famoso aceitou. O Evangelho é para ser aceito por aquele que entendeu a palavra. É possível que entre essa fala de Zaqueu, ao longo do jantar, Jesus tenha dito a ele o que é a salvação. O que ele veio fazer ao mundo. O que Zaqueu tinha que fazer para ser salvo. Zaqueu entendeu. E Zaqueu entendeu de uma forma que às vezes nós não esperamos. Mas as palavras que ele diz são consequências daquilo que ele passou a crer. Diz ele: olha, entendi. Então, eu estou pronto para distribuir a metade dos meus bens entre os pobres. Zaqueu não foi salvo porque distribuía ou decidiu distribuir a metade dos seus bens entre os pobres. Zaqueu foi salvo, conta Lucas, porque Jesus Cristo o amou, notou-o, convidou-o para passar a noite na sua casa. Zaqueu foi salvo por causa da graça de Jesus. Mas quando ele recebe a graça de Jesus, quando ele entende a graça de Jesus, quando ele alcança o que Jesus veio fazer no mundo, quando ele reconhece que só Jesus salva, essa singularidade de Jesus, ele diz: entendi. E como consequência da minha fé, como consequência do crer, eu vou pegar metade do meu patrimônio. Possivelmente era muito dinheiro. Na sociedade daquela época, era um bilionário. Ele disse: eu vou pegar a metade, vou rachar o meio. A metade fico comigo para minha família, mas a outra metade eu distribuo. Ele entendeu o Evangelho. Mas ele disse mais ainda: diz aí que eu sou ladrão, não é? Tá bom. Então, se eu roubei de alguém, me prova. Eu devolvo. Com juros e correção monetária. Vezes 4. Se eu roubei 100, eu vou devolver 400 reais. Se eu roubei de alguém 5 mil, eu vou devolver 20 mil reais. Ele entendeu o que é o Evangelho. Entendeu que não é prosperidade. Entendeu que não é dinheiro. Entendeu que não é fama. Entendeu o que é o Evangelho. Então Jesus faz o fecho da história dizendo: agora você foi salvo. Agora você é de fato filho do Deus eterno. Então ele conclui, aplicando a todos ali e a nós: você compreendeu. Vocês é que precisam compreender, disse Jesus, que eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Encontrei você, Zaqueu. E você acabou de ser salvo, porque você, com as suas atitudes, demonstrou que entendeu o que é o Evangelho. Singularidade. Só aconteceu isso com Zaqueu, porque ele entendeu que Jesus era singular, único. Repito que nós estamos um pouco acuados. Em parte acuados pelos nossos erros. Em parte acuados por aquilo que nós cremos.
em parte acuados por nos recusarmos a manter com o mundo um diálogo que o mundo possa entender, com palavras que possam compreender. Nós temos falhas no campo ético, no campo apologético da pregação, no campo missionário. Mas Pedro diz que, se é para sofrer, que seja por estarmos fazendo o bem. Quando nós sofremos por fazer o bem, disse Jesus, nós somos felizes. Mas quando nós sofremos porque somos flagrados no pecado que nós condenamos nos outros, esse sofrimento não é abençoado pelo Deus eterno. Em parte, quando nós olhamos a história do pensamento humano, nós vamos olhando que em nome do Evangelho, em nome de Cristo, se foram cometendo atrocidades, das quais hoje nós pagamos o preço, embora não sejamos nós pessoalmente que temos cometido. No passado, em nome de Cristo, as mulheres foram oprimidas. No passado, em nome de Cristo, seres humanos foram escravizados. Em alguns países, a conta já chegou, em que proclamar o Evangelho é ser igual a defender a escravidão e a opressão masculina sobre as mulheres. É disso que estou falando. Por essa razão, então, parte do mundo se recusa a aceitar a singularidade de Jesus. Porque algumas pessoas pegaram essa singularidade e cometeram com ela desatinos e violências. Mas o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com isso. É o Evangelho de Jesus que liberta os escravos. É o Evangelho de Jesus que valoriza as mulheres. É o Evangelho de Jesus que ama as crianças. É o Evangelho de Jesus que cuida dos enfermos. É o Evangelho de Jesus que dignifica as pessoas, não importa que religiões, nações, etnias sejam. É o Evangelho de Jesus que fez algo totalmente extraordinário, por exemplo, do Império Romano, em que os escravos eram os diáconos que serviam a ceia, e os seus donos eram servidos por eles. Uma inversão total dos valores. O Evangelho de Jesus, quando as mulheres não tinham voz, que se tornam as pregadoras do Evangelho de Jesus. Isso é história. No entanto, nesse momento se esquecem outros aspectos e se tomam esses outros aspectos, e com isso o mundo perde e nossa capacidade de dialogar, isso aprofunda a perspectiva da singularidade de Jesus, que tem que ser afirmada, repito, com as nossas palavras e com as nossas vidas. Zacarias tem um versículo muito interessante em que ele diz que chegará um tempo, ele se refere lá aos judeus, mas podemos generalizar, no caso específico nosso aqui, chegará um tempo em que as pessoas olharão para quem ama o Deus eterno e dirão: é isso que eu quero, é assim que eu quero ser. Porque, irmão ou irmã, as nossas palavras e os nossos atos têm que conferir, como se diz, tem que bater, não é? Porque se eu sou um pai que digo ao meu filho: não beba bebida alcoólica, mas eu bebo, eu posso falar 24 horas por dia, eu não serei ouvido. Eu serei visto naquele pequeno gesto de tomar uma bebida alcoólica. Não adianta dizer: não faça como eu faço, porque vai ser exatamente como eu faço que o meu filho vai fazer, não segundo as minhas palavras. Por exemplo, dando só um exemplo. Então, eu e você somos chamados a crer e viver. Não pode ter discrepância, dissonância, diferença, incongruência, inconsistência entre as duas coisas. Porque se houver, vai ser vista e percebida só a outra parte, de que eu não consigo, de que eu sou hipócrita,
de que eu sou falso. Essa que vai predominar. Então, em segundo lugar, nós temos que também afirmar com as nossas palavras que Jesus Cristo é singular. Mas vamos dizer que eu sou retrógrado, que eu sou isso, eu sou aquilo. Esse é um assunto que não me cabe. Eu não posso pregar outro evangelho que não seja o de Jesus. Há coisas que eu prego que eu não gostaria de pregar, que talvez a minha razão diga para eu não dizer, mas eu não posso pregar senão o Evangelho. O Evangelho diz então que só há um mediador entre Deus e o homem, e o nome desse mediador é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não há outro caminho, não há outra possibilidade. Essa é a doutrina da soteriologia, da salvação. Queria que você pensasse nisso. Porque, irmãos, irmãs, é óbvio, sabemos muito bem disso. Quanto mais ouvimos ideias estranhas ao Evangelho, e mais ouvimos, o Evangelho vai sendo rebaixado, apagado, anulado, liquidado, e essas ideias sobem. Se tornam, aspas, as nossas. Mas eu quero, por último, dizer o seguinte. No culto das 9, depois da mensagem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa distante, dizendo o seguinte: eu hoje renovei o meu compromisso com o meu Deus. Obrigado por sua mensagem. Então eu preciso lhe dizer o seguinte: você de fato crê que Jesus Cristo é o único Salvador? Que você, como Zaqueu, deve recebê-lo na sua casa e, ouvindo a mensagem de Jesus, ser encontrado por ele e ser salvo? Graças a Deus, penso que todos ou quase todos aqui. Mas se você ainda é Zaqueu, procurando, quem sabe, uma árvore para ver Jesus, quero lhe dizer que ele está convidando você a recebê-lo na sua vida, a recebê-lo na sua casa. Quando você disser: vem Jesus, habitar na minha vida, ser o Salvador da minha vida, ele vai dizer: ah, agora você é um filho do Deus eterno. Porque essa filiação não se obtém por religião, não se obtém por filiação familiar, ela só se obtém quando você chega diante de Jesus e diz: tu és o meu Salvador, ou como disse o outro na própria Bíblia, só tu tens as palavras de salvação. Esse é o meu desejo para você. E aí, então, se você toma essa decisão, eu preciso dizer uma segunda coisa. Essa igreja aqui é imperfeita. Sobretudo porque eu sou o pastor dela. Davi confessou o erro dele hoje, se eu fosse confessar os meus, seriam muitos. Mas essa igreja aqui, Jesus a escolheu para proclamar e viver a graça de Deus. Vou dizer mais ainda, tenho pensado muito sobre isso. Eu posso ser muito bem um cristão sem igreja. Pode, mas devo lhe dizer que se é difícil ser cristão na igreja, é muito, incomparavelmente, muito mais difícil fora da igreja, porque a igreja é a única que diz: só Jesus Cristo salva. É a única que afirma: você é perdido. É a única que afirma: Jesus é o Salvador. É a única, porque o resto é o seguinte: tudo que você pensar está legal, mas não está legal. Só está legal se estiver no caminho de Jesus, que foi aquele que abriu o caminho para o céu. Quem sabe, você ouvindo essa história de Zaqueu, meu propósito é duplo, portanto, um deles é esse: que você se olhe diante de Zaqueu e diz: é disso que eu preciso, eu quero ser alguém sobre quem Jesus diz assim:
O Evangelho da graça de Deus chegou à minha vida. Agora eu sou um filho de Deus eterno, que Jesus veio buscar e me salvar. Ele me encontrou. Eu sou um salvo, não pelos meus méritos, mas pela bondade, pela graça de Jesus. Vamos cantar, então. Esse hino que vamos entoar diz o seguinte. É como se fosse a história de Zaqueu, né? O autor, na língua portuguesa, Salomão Luiz Ginsburg, um cara que tem uma história muito interessante. Ele era um judeu russo, migrando pela Europa, encontrou um navio, no navio ele se converteu, e a partir daí ele passou a ser um pregador do Evangelho, chegou ao Brasil e andou por esse país todo. Entre as coisas que fez, ele deixou 106 ou mais hinos. Um deles é este, que de certo modo também conta a própria história dele. Buscou-me com ternura, podíamos dizer que Zaqueu está dizendo, Jesus, que é o bom pastor, achou-me na miséria, isto é, perdido, salvou-me com amor, e os anjos no céu, diz a letra, cantaram de alegria, uma linda harmonia. Olha que preço tão grandioso que Jesus pagou por mim na cruz, pagou com a própria vida dele. Ele me socorreu. E o verso belamente diz assim, e segredou-me, achei-te, de agora em diante és meu. É Jesus falando para Zaqueu, quem sabe falando para a sua vida. Eu estou ao seu dispor para conversarmos sobre essa questão teológica, filosófica da soteriologia. Só Jesus salva. Estou ao seu dispor, nossa igreja está ao seu dispor. Temos várias classes da escola bíblica para tal, para ensinar você a entender toda essa mensagem de Deus, da graça, para mim e para você. Vamos começar cantando sentados sobre esse amor glorioso.